Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 11. O tema da pregação é permanecer em Jesus. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Está assim escrito: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deus amado, fala aos nossos corações através dessa palavra, Senhor, transformadora, que não voltará vazia. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, Jesus ele não usa o exemplo da videira à toa. Ele usa o exemplo da videira porque a videira era o símbolo de Israel. Tanto que na porta do templo havia uma videira, um símbolo que era uma videira colocada na porta do templo, significando que era o povo de Israel, que era a videira de Deus. E isso é dito lá em Isaías capítulo 5, versículo 7, quando é dito: pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Versículo 7, capítulo 5 de Isaías. Então, a videira representava o povo de Deus, que era a videira do Senhor, a plantação de Deus. E Jesus ele não usa esse símbolo à toa, dizendo: olha, a verdadeira videira sou eu, e vocês são os ramos. Uma comparação perfeita de Jesus. E são inúmeras as vezes que Jesus usa a palavra permanecer nesse texto. Todo o texto, do início ao fim, Jesus repete exaustivamente a palavra permanecer. Ninguém fala tantas vezes uma palavra se não quisesse fixá-la. E essas palavras de Jesus, do versículo 1 ao versículo 8, principalmente, ele fala a palavra permanecer insistentemente, como se tudo que ele declara aqui dependesse de permanecer nele. E essa é uma verdade. E a gente precisa entender o que Jesus está nos dizendo com permanecer nele, porque essa é a condição essencial da nossa vida cristã. E no versículo 1 ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E aqui Jesus toca em dois pontos nesse versículo. Numa frase, um pequeno versículo, Deus toca em dois pontos fundamentais aqui. O primeiro, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. O que ele está dizendo? Existem outras videiras. Quando ele diz: olha, eu sou a verdadeira, ele está declarando que não é única. Ou seja, há muitas
há muitas coisas em que as pessoas têm se alimentado, porque a comparação de Jesus aqui é perfeita. Se você olhar uma planta, você vai olhar o ramo dela, ele só pode estar vivo se estiver ligado à planta. Isso é óbvio. Se você quebra aquele galho e retira da planta, ele morre e ele seca. E Jesus faz essa comparação: olha, eu sou a videira, se você não estiver em mim, você vai morrer. E é uma declaração, não tinha uma maneira mais perfeita de definir o que Jesus é para a igreja, o que Jesus é para o seu povo, o povo de Deus. E aqui ele diz, olha, existem sim outras videiras, mas ele é a videira verdadeira. Existem tantas pessoas se norteando por filosofias, por outras pessoas que seguem pessoas, seguem filosofias criadas por homem, e que para eles são videiras, porque se alimentam daquilo para viver. Mas Jesus diz, olha, eu sou a única videira verdadeira. Essas outras videiras, essas outras filosofias de vida, esses outros conceitos, tudo isso não é uma videira verdadeira, ou seja, não há alimento, não há consistência para manter o ramo vivo, mas ele morrerá. E o segundo ponto que Jesus toca nesse versículo, o que difere a verdadeira e a falsa é que só a verdadeira tem o Pai como agricultor. As demais videiras que a gente conhece aí no mundo, em que pessoas estão agarradas para viver, não tem Deus como Senhor, não tem Deus como agricultor, não vivem sob o senhorio de Deus. E só Deus é a fonte da vida, só a videira que está em Deus pode manter os ramos viçosos vivos. As demais videiras, embora pareçam viçosas, elas não têm vida. São árvores secas que não podem gerar vidas para os seus ramos. Ainda que pareçam vivos, ainda que se alimentem, jamais darão frutos. São videiras secas, são videiras infrutíferas, que não podem dar frutos, pois o fruto só pode vir se estiver sob o senhorio de Deus. Então, 2 pontos Jesus toca logo no primeiro versículo, e no versículo 2 ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando algo aqui que parece estranho. Ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí a gente vê que Jesus está falando de 2 coisas diferentes. Ele usa a palavra permanecer, ele diz que quem permanecer vai dar fruto. Mas ele diz ao mesmo tempo, aquele que estando em mim não der fruto, ou seja, a gente pode estar em Jesus, mas não permanecer nele. Parece contraditório o que Jesus está dizendo, quando ele diz, olha, eu sou a videira e o ramo que estiver ligado a mim dará frutos. Mas ele diz, olha, todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda. Parece contraditório, mas Jesus está falando 2 coisas diferentes. Ele está falando permanecer e estar nele, que são 2 coisas distintas. Nem todos os que estão em Jesus estão permanecendo em Jesus. Aí é a diferença que a gente precisa entender na mensagem de hoje. E ele diz aqui, aquele que não dá fruto é cortado, e o que dá é podado. O que ele está dizendo aqui? Ora, aquele que está ligado à videira verdadeira que é Jesus, aquele que permanece em Jesus, e só quem permanece dá fruto, Jesus disse que mesmo dando fruto ele será podado. O que é ser podado? Nós, como cristãos, ligados à videira que é Jesus, nós precisamos que Deus nos pode. Nós precisamos que Deus nos corrija, nos repreenda. Nós precisamos muitas vezes que Deus permita que a gente passe por desertos para que a gente seja lapidado. Porque a diferença das batalhas de um cristão para a batalha de quem está no mundo é que a nossa tem um propósito. A vida de cristão, ao contrário do que pregam por aí, não é só vitória, não. O cristão passa pelas mesmas dificuldades que aquele que está no mundo passa, e nós podemos ver isso.
irmãos nossos doentes, desempregados, passando pelos mesmos problemas, mas há uma diferença, é que aquele que está em Deus, aquilo que ele está passando está no controle de Deus e tem um propósito, tem data para acabar. Porque muitas vezes nós precisamos passar por desertos para sermos lapidados. E a gente sabe disso, que é quando a coisa fica estreita para a gente, quando a gente passa dificuldade, aí é que a gente se ajoelha diante de Deus, aí é que a gente fica mais espiritual, é quando a gente está passando dificuldade. E muitas vezes Deus precisa permitir isso na nossa vida para que a gente saia lapidado. Então, as dificuldades que a gente passa na nossa vida, elas têm um propósito, porque Deus está no controle, Ele não descuida de nós. E Ele está dizendo, olha, aquela que der fruto, ela vai ser podada. Deus vai cuidar, porque se você tem um ramo dando fruto e você não poda, esses frutos vão se deteriorando com o tempo, a qualidade desses frutos vão piorando. É preciso que você vá podando, para que o fruto seja sempre da melhor qualidade. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Muitas vezes Ele nos confronta com o nosso pecado, nos confronta com a nossa vida, não para que a gente seja derrotado ou desanime, mas para que a gente saia vitorioso, não uma vitória como se prega, mas a vitória espiritual, que a gente saia fortalecido das nossas provações e santificado das nossas provações. E ele continua no versículo 3 dizendo, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nesses 2 versículos, Jesus ensina o que é necessário para a gente dar fruto. É não apenas estar, mas permanecer. A grande verdade aqui, irmãos, é que aquele que apenas está com Jesus é aquele... O que Jesus está falando aqui? O estar nele é aquele que está na presença do Senhor, mas não permanece. O permanecer é você estar o tempo todo na presença de Deus, ou seja, é você ter um relacionamento com Deus, é você ter uma aliança com Deus, é você ter um compromisso com Deus. Isso faz você permanecer em Jesus. Mas se nós estamos apenas na igreja para participar de um culto e não temos nenhuma vida associada com Deus, nós estamos apenas estando com Jesus, mas não estamos permanecendo nele. E essa é a diferença. Jesus diz, olha, aquele que está em mim e não permanece, não vai dar fruto, esse ramo será cortado. Mas aquele que está em mim dá fruto porque está permanecendo em mim, esse será podado, será cuidado para que seja aperfeiçoado para a vida eterna. E a gente precisa entender isso. Quais são esses frutos que Jesus está falando aqui? Quais os frutos que aquele que permanece em Jesus dá? De que fruto Jesus está falando aqui? Aí a gente precisa ir lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 25. Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 25. Vamos ver que fruto é esse que aquele que permanece em Jesus está dando. A diferença, irmãos, repito, de estar e permanecer. Muitas pessoas estão na igreja, mas não permanecem em Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja, mas não têm compromisso com Deus, não têm uma vida íntima com Deus, um relacionamento com o Senhor, e não têm a Deus como Senhor da sua vida, não está se submetendo à palavra de Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Não basta bater o cartão na igreja se você não permanecer no Senhor, se a sua vida não for conforme a vontade de Deus, se você não tiver a Cristo como Senhor da sua vida, e a partir desse momento não é mais você que manda na sua vida, mas é o Senhor. Isso é permanecer no Senhor. E qual o fruto que se espera? Gálatas 5, de 22 a 25 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Irmãos, percebam, eu já falei isso, que ele bota o fruto no singular. Por que está no singular se ele dá uma relação de coisas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Por que fruto no singular? Porque, irmãos, o fruto do Espírito é uma coisa só que vem com todas essas características. Todas essas transformações, é como uma tangerina. O fruto do Espírito, se você pudesse abrir, você teria dentro dele vários gomos, que seria amor, alegria, paz, paciência. Ou seja, se eu manifesto o fruto do Espírito, eu não posso dizer, olha, eu sou alegre, eu tenho paz, mas eu não tenho amabilidade. Não pode, porque é tudo o mesmo fruto. Se você tem o fruto, você vai manifestar todas essas características. Você vai manifestar esse caráter do Espírito de Deus. Aí você pode dizer, não, mas por que eu não consigo manifestar a todos? Se temos o fruto, temos todos. Mas a questão é que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Muitas vezes nós temos o fruto do Espírito, mas a gente não desenvolve. O Espírito que está em nós, ele nos proporciona ter esse caráter de Deus em todos esses itens, mas a gente muitas vezes não busca desenvolver através das condições que Deus nos dá para isso, desenvolver todos esses gomos do fruto do Espírito, se assim podemos dizer. E ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor. Não esse amor que o mundo está falando aí todo dia, não. O amor que Deus está falando aqui é o amor ágape, aquele amor que você ama porque ama. Não ama porque você está retribuindo. Não ama porque você gosta daquela pessoa, você tem afinidade. Não, é amar gratuitamente. Amar quem você não conhece, amar aquele que você não tem muita afinidade, amar aquele que te distratou, amar aquele que te prejudicou. Isso é o amor de que Deus está falando aqui. E esse amor, ele não vem da nossa condição humana. A gente não é capaz de humanamente amar dessa forma. A gente depende do fruto do Espírito. A gente depende de como o ramo está ligado na videira que é Cristo, para que se manifeste isso, porque não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus para nós. E ele continua, a alegria, né? O cristão não é alguém que está com aquela cara de morto, não. A gente é salvo, a gente tem que ser alegre, porque a gente herdou o reino de Deus, a vida eterna. E essa alegria, ela é dada pelo Espírito a nós, porque não é uma alegria que depende das circunstâncias da nossa vida. A alegria do mundo, quando você recebe algo tremendo, quando você consegue algo, você fica alegre, mas logo depois acaba, quando vem circunstâncias desfavoráveis, essa alegria vai embora. Mas a alegria que vem como fruto do Espírito é uma alegria constante. É aquele irmão que você olha, puxa, como ele pode estar brincando, estar alegre, ou sabendo das situações que ele está passando na vida dele, porque essa alegria, ela vem de Deus, ninguém tira, é fruto do Espírito Santo. Paz, sermos pessoas. E em que consiste a paz que é fruto do Espírito? É a gente andar descansado, sabendo que em meio a tudo que está acontecendo no mundo, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele é soberano. Deus não está sujeito às circunstâncias do mundo. Então a gente pode ter paz, falar, olha, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo, e Ele é o Senhor, e Ele cuida de mim. A paciência, irmãos, paciência não é algo que Deus joga como poção na sua cabeça, não. A paciência é um exercício. A gente, para ser paciente, a gente tem que ter uma linha do lado para a gente exercitar. Experimenta pedir a Deus para te dar paciência, para ver o que Ele vai fazer. Vai botar alguém do teu lado para exercitar a sua paciência, porque é algo que a gente tem que exercitar, e a gente tem que ter boa vontade para exercitar a nossa paciência. Amabilidade, tão difícil hoje a amabilidade. As pessoas andam armadas umas contra as outras. Se você pisa no pé de alguém, você está sujeito a levar um tiro, porque pisou no pé de alguém na hora errada, porque as pessoas guardam em si uma agressividade. Mas o fruto do Espírito em nós é a amabilidade. É aquela pessoa que, seja o dia que for, você não tem medo de chegar perto dela e falar o que for, porque é uma pessoa amável. Você não corre o risco de ter uma reação contrária, uma má recepção, porque a pessoa manifesta o fruto do Espírito, a amabilidade, assim como Deus.
nos ama apesar de sermos quem somos, pecadores, infiéis. Deus nos ama, e a gente nunca encontra um Deus emburrado quando a gente ora a Ele. Deus nos ama e a amabilidade de Deus está sempre manifestada para nós. Bondade aqui no sentido, irmãos, de ser bom como Deus é bom, ser uma pessoa correta, uma pessoa de um caráter exemplar. Isso é bondade. Não a bondade no sentido aqui de, ele é bonzinho, ele faz isso para todo mundo. A bondade aqui no sentido de você ser bom, no sentido de você ter um caráter confiável, ser uma pessoa do bem, alguém que se possa confiar, alguém que não transgride as leis, que não transgride a palavra de Deus, mas uma pessoa correta, uma pessoa que anda segundo o que é bom. E ele continua ainda, fruto do Espírito, fidelidade. Amados irmãos, fidelidade hoje é uma coisa tão difícil. E quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa logo em relação sexual, mas a fidelidade está em todas as coisas. Tudo que a gente faz escondido de alguém é infidelidade. Tudo que a pessoa deposita como confiança em nós e a gente não corresponde, a gente está sendo infiel. Nós, como cristãos, temos que ser pessoas confiáveis. Nós temos que ser pessoas que, se alguém chegar, não, se ele falou, ele faz. Aquele ali eu conheço, se ele disse, pode confiar, porque ele é digno de confiança. Isso é uma pessoa fiel, uma pessoa que não trai a confiança das pessoas. E hoje isso é algo que carece no mundo, porque hoje, se você vai fazer um contrato de aluguel, você tem que assinar um monte, tem que botar quase a família toda de garantia, porque ninguém confia em ninguém confia. Precisamos ter fidelidade, relacionamentos, fidelidade. O seu esposo, a sua esposa poder ter plena confiança em você, plena confiança de saber que você é fiel. O cristão, ele tem que expressar essa confiança, ele tem que manifestar essa confiança. E eu digo aqui, repito, irmãos, a infidelidade, as pessoas caem no erro de falar, falou infidelidade conjugal, está falando em relação sexual, e não é. A infidelidade, ela começa muito antes disso. Eu já disse isso aqui, repito, porque há um conceito muito errado acerca disso. Se você tem um relacionamento com alguém, que se o seu cônjuge chegar perto, você vai ter que mudar de comportamento, você está sendo infiel. Você está sendo infiel. Tudo que você fizer, que se seu cônjuge chegar perto, você tiver que mudar de comportamento, você está sendo infiel. E infidelidade não é só com marido e mulher, aquele que trai está traindo a sua família toda, seus filhos. Porque é uma família constituída da qual você, diante do altar, declarou fidelidade. E essa fidelidade, ela se estende aos filhos, a toda a família. E quando você trai, você está quebrando uma aliança que você fez com Deus e também quebrando uma aliança que você fez com a sua família. E a relação sexual, embora o mundo esteja banalizando e minimizando isso, dizendo que é normal uma relação extraconjugal, para o mundo hoje é normal. A televisão diz que esquenta a relação conjugal. Gente, isso é pecado grave. Pecado grave. A gente não pode mentir quanto a isso. Eu tenho que ser honesto, porque eu estou em cima de um púlpito para pregar a palavra da verdade. Isso é pecado grave. Infidelidade é pecado grave. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Infidelidade com Deus, infidelidade com as pessoas. Cristão não pode ser traidor. Cristão não pode desonrar a sua palavra. Cristão não pode voltar atrás no que fala. A gente tem que ser fiel. E isso é muito sério. E ele continua ainda dizendo, mansidão, algo tão difícil também. As pessoas dizem, não, mas Deus sabe, eu não me fiz com as minhas mãos, Deus sabe que o meu temperamento é assim. Não justifica, porque temperamento Deus transforma. O fruto do Espírito nos dá a mansidão, ainda que eu tenha um temperamento difícil, o fruto do Espírito me dá a mansidão necessária. Então não há nada, a gente precisa buscar e desenvolver o fruto. Se você tem um pavio curto, busca em Deus o fruto do Espírito e você vai ser transformado.
Porque nós não estamos aqui para viver pela nossa carne, mas é para viver pelo Espírito. E o Espírito pelo qual a gente vive, ele é manso. Ele não é agressivo, mas é manso. Você ser uma pessoa que ninguém tenha medo de falar com você. Tem pessoas que é assim, meu Deus, falar com ela hoje, como é que ela está? Pelo amor de Deus. Tem até medo, não sabe. Que a gente seja manso. E ele continua, domínio próprio. Gente, tão essencial no mundo de hoje. O domínio próprio fala de crucificar a nossa carne, os desejos da nossa carne. Tudo na nossa vida que é em exagero, que prejudica a nossa vida, a gente tem que retirar da nossa vida. Amados irmãos, eu volto. Quando falo em domínio próprio também, a igreja pensa logo no sexo. É também, não deixa de ser não. Domínio próprio por causa de imoralidade, domínio próprio por causa de pornografia, domínio próprio na maneira de olhar as pessoas, domínio próprio naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, mas o domínio próprio fala de tudo. Tudo aquilo que a gente usa em exagero e prejudica a nossa vida, nós temos que consertar. Um exemplo, a internet é algo tremendo, maravilhoso para as nossas vidas, mas pode ser um mal muito grande também. Porque a internet tem roubado um tempo exagerado de nossas vidas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Será que está na dose certa? Será que o uso da internet na minha vida está na dose certa? Será que não está roubando coisas fundamentais? Será que o momento que eu tenho para compartilhar com a minha família está cada um com seu celular na mão em um canto? Será que eu tiro 1 hora, 4 horas, e as estatísticas dizem, feitas nos Estados Unidos, que as pessoas estão gastando em média 4 horas por dia em celular e internet? Ou seja, se você dorme 8 horas, você bota mais 4, 12, foi quase que meio dia seu embora. E a gente gasta nisso e às vezes deixa de se relacionar com a família para ficar em internet. E mais do que isso, muitas vezes a gente fica mais tempo na internet do que em oração. Mais tempo na internet do que lendo a palavra de Deus. Aí a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer ter uma vida espiritual viçosa quando a gente está abrindo mão do que é necessário. Jesus falou, permanecer em mim, permanecer nele é ter intimidade com ele, é conhecer a sua palavra. A gente não pode obedecer a palavra de Deus sem conhecê-la. Eu não posso obedecer algo que eu não conheço. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ter experiência com Deus, e isso vai exigir parte do nosso tempo, sim, parte do nosso tempo. A gente não vai construir uma vida espiritual apenas em 2 horas de culto por semana, não vai. A parte principal é a nossa experiência com Deus, é algo que o pastor não vai fazer por você, mas é a sua vida na presença de Deus. E a gente precisa ter domínio próprio no uso do nosso tempo. E creiam, irmãos, tudo isso, cada fruto desse, é impossível a gente conseguir isso humanamente. A gente precisa de Deus, isso é fruto do Espírito, não é algo que está na nossa natureza humana. Não é algo que eu vou decidir fazer a partir de hoje. Bom, deixa eu anotar aqui, amor, alegria, paz, a partir de amanhã eu vou fazer tudo isso. Não vai. O caminho para essas coisas se manifestarem na sua vida é permanecer em Jesus. Esse é o caminho, é permanecer em Jesus, porque é Jesus que vai, o Espírito de Deus que vai fazer isso acontecer. Humanamente a gente não consegue praticar essas coisas, é fruto do Espírito. E Jesus diz, olha, a árvore que não der fruto, ela será cortada. A árvore que não der fruto será cortada. E ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, olha, sem que eu conceda, sem que você esteja ligado a mim, que sou a videira, você vai morrer como todo ramo que é quebrado da videira. Tira um galho de uma árvore e olha para ele vai secar. E Jesus diz, o galho que secar será queimado e lançado fora. Ou seja, aquele que não der fruto, não estiver ligado em Jesus, dando fruto, será queimado. Jesus aqui está fazendo uma referência ao dia do juízo, que ele fala do fogo eterno. Então, irmãos, não só
tirar um momento da nossa semana para Deus. Não, eu estou salvo, eu bato meu cartão lá no culto toda semana, não falto. Mas e a sua vida com Deus, como é que está? É permanecer em Jesus, não estar com Ele, mas permanecer. Muitos estiveram com Jesus quando Ele caminhou na terra e não foram salvos. Creem, os fariseus acompanhavam Jesus junto com o povo, estavam com Ele, mas não foram salvos. Só foi salvo aquele que permaneceu com Jesus, ou seja, aquele que se relacionou com Jesus, aquele que fez a vontade do Senhor. Esses foram salvos. Esses foram salvos. E Jesus aqui ao final do texto de hoje, ele diz aqui, o que é permanecer nele? No versículo 10 do texto de hoje, olha, ele diz aqui definitivamente o que é permanecer nele. Ele diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Jesus aqui diz o que é necessário para a gente permanecer no Senhor. Obedecer os mandamentos de Deus, fazer do Senhor o Senhor realmente da sua vida, aquele que manda na sua vida. Eu digo e repito, a palavra de Deus não é um instrumento na nossa mão, mas é uma autoridade. O que está aqui é o que a gente tem que fazer. Ela manda na nossa vida, porque essa é a palavra de Deus para nós. Então, permanecer no Senhor, Jesus diz aqui, é obedecer os meus mandamentos. E ele diz, aquele que obedece o meu mandamento é o que me ama. Quem não me ama não obedece os meus mandamentos. Então, para sermos como o ramo que se mantém firmado na videira, recebendo da videira tudo o que é necessário para permanecer verde, permanecer viçoso e principalmente dar fruto, nós temos que ser cristãos submetidos à vontade de Deus. Nós temos que ser cristãos adoradores de Deus. Nós temos que ser cristão que tem uma vida com Deus verdadeira. Um cristão que tem vida com Deus, não um cristão que tenta conciliar a sua vida secular com a vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é uma prática, não é uma agenda de, olha, eu vou participar de todos os cultos e glória a Deus, estou salvo. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é uma vida de obediência a Deus. Isso nos faz permanecer no Senhor. Isso nos faz permanecer em Deus. Amados irmãos, como eu disse pela manhã e já disse aqui em outras palavras, nós estamos hoje celebrando a ceia. E Jesus, Ele mandou celebrar a ceia para quê? Para que a gente não se esqueça do sacrifício que Ele fez na cruz. Tanto que no final Ele diz, fazer isso em minha memória, ou seja, fazer isso para que vocês se lembrem do que eu fiz. E por que nós temos que nos lembrar disso, irmãos? Porque a nossa salvação foi algo caríssimo. A nossa salvação custou a vida de um homem, a vida de Jesus. Amados irmãos, o Pai entrega o Filho para que você fosse salvo. Imagina o quanto Deus quer a minha e a sua salvação. Para alguém entregar um filho por alguma coisa, tem que ser algo que a pessoa queira mais do que tudo no mundo. Nenhuma mãe entregaria um filho, ou um pai entregaria um filho, se não fosse por algo que valesse mais do que tudo na sua vida. E Deus entregou o Filho dele pela minha e pela sua salvação. Percebe o quanto é importante para Deus a nossa salvação? Aí eu pergunto, e para nós? Qual a importância que a gente tem dado à nossa salvação? Jesus entregou o seu Filho para que eu e você fossem salvos. E nós? Qual o preço que a gente tem pago pela nossa própria salvação? O que a gente tem feito? Qual o valor que a gente tem dado à nossa salvação? Eu creio, irmãos, que nós damos muito menos valor à nossa salvação do que Deus. Deus dá muito mais valor à nossa salvação do que nós. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é uma perdição eterna. Deus, Ele sabe o que é o Hades e o que é o céu. A gente não sabe. A gente minimiza e banaliza a vida eterna. A vida eterna, se eu for salvo, Deus vai me levar para a vida eterna, como se fosse algo banal. A gente não tem ideia, não pode mensurar o que é perdição eterna, o que é viver sem Deus eternamente. A gente não tem ideia. Se a gente pudesse imaginar isso, a nossa vida, nós daríamos muito mais valor à nossa salvação.
a gente não pode mensurar. É algo tão terrível que Deus, para nos livrar disso, deu o seu Filho por nós. E é isso que estamos celebrando aqui nessa noite. E a palavra de hoje nos chama a dar um passo a mais para Deus. Não só se contentar com aquela vida rasa na presença do Senhor, de estarmos no culto, mas uma vida verdadeira com Deus. O fruto, se estivermos permanecendo no Senhor, a gente verá nós veremos esse fruto se manifestar em nossa vida. Isso é inevitável. Esse fruto se manifestará em nossa vida. Jesus falou: olha, conhecereis a árvore pelo fruto. É pelo fruto que você conhece a árvore. Ninguém pode dizer eu sou de Deus se não manifestar o fruto do Espírito. Como alguém pode dizer é de Deus se não manifesta o caráter de Deus através da amabilidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade? Como eu posso dizer se eu sou do Senhor se eu não tenho palavra, se eu sou infiel, se eu não honro o que eu falo, se eu não tenho mansidão com as pessoas, se eu não consigo amar as pessoas? Como eu posso dizer que sou um homem de Deus? É evidente, irmãos, que a nossa natureza humana e a gente tem que lutar contra ela o tempo todo. A gente vai cometer erros, vai pecar, mas a questão não são erros pontuais ou pecados pontuais, a questão é a conduta da nossa vida, como a gente tem se conduzido. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, nunca vamos ser perfeito até receber um corpo glorificado. Não estou dizendo que a gente não vai tropeçar em pecados, seria iludir vocês, porque vamos. Há em nós uma natureza corrompida que vai ficar até que ela se torne pó e a gente receba um corpo glorificado, mas estamos falando aqui de conduta. Não é de pecados pontuais, mas é de uma conduta de vida. O fruto do Espírito, ele mostra o perfil da nossa vida, não tropeços, mas mostra o perfil da nossa vida. É isso que a gente tem que olhar. Dar fruto, permanecer no Senhor. Mais do que estar com Deus, nós temos que permanecer neles. Amém? Vamos tomar a ceia nesse momento. Eu convido a minha esposa a estar distribuindo a ceia. Amados irmãos, o sacrifício de Cristo foi algo essencial e necessário para a nossa salvação, porque havia uma sentença de morte contra nós. Estávamos condenados pelo nosso pecado e não havia salvação para nós. Mas Jesus aceita o sacrifício da cruz para nos libertar do pecado. Hoje somos livres. Lidamos com a realidade do pecado porque ainda temos uma natureza corrompida, mas nós não praticamos pecado porque somos livres. Essa é a diferença. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós muitas vezes fraquejamos, temos os nossos momentos. João diz, aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso e a verdade não está nele, porque infelizmente a nossa natureza humana corrompida nos leva a pecar sim. Mas a gente não pratica pecado, a gente não vive na prática do pecado, estamos libertos. Irmãos, que a gente busque o fruto do Espírito. A gente vive uma igreja contemporânea hoje que busca dom. Igrejas são autenticadas por manifestação de dons, mas Jesus disse: conhecereis pelo fruto. Não adianta manifestar dom, curar, fazer tudo o que faz se não tiver fruto. O que vale para Deus é o fruto, é a nossa vida, é aquilo que a gente vai manifestar na nossa vida. Que esse momento da ceia, Paulo nos chama a uma reflexão de vida, a nós olharmos para nós, confessar os nossos pecados diante de Deus, não para não participar da ceia, ao reconhecer os nossos pecados, que isso não seja um motivo para a gente não participar, mas que a gente possa se arrepender e pedir perdão a Deus para aí sim participarmos dignamente, porque é assim que nós temos que participar, dignamente. E Paulo diz: aquele que recebe esses elementos sem distinguir o corpo e sangue de Cristo, come e bebe para a própria condenação. Então aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deixe passar esses elementos. Não é uma ceia só para quem é de nova vida, é para todo cristão, mas para aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Segura o teu pão na presença do Senhor. O que você tem em suas mãos são símbolos. Não é o corpo, não é o sangue de Cristo, mas é um sinal vivo e eficaz de uma realidade espiritual que está acontecendo agora. Jesus vem como alimento para nós, alimento espiritual. E é um momento que tocamos no sagrado. Nós tocamos no sagrado nesse momento. E ele disse, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nós abençoamos esse pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Nesse momento, em outros países, muitos irmãos nossos estão sendo mortos por não negarem a Jesus, por confessarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O preço que Jesus pagou foi o preço de sangue. Não há preço mais alto do que o sangue derramado. E nós somos chamados a refletir nessa noite qual o preço que estamos dispostos a pagar pela nossa vida cristã, pela nossa vida com Deus e pela nossa salvação. Até onde nós estamos dispostos a chegar. Jesus, pela nossa salvação, derramou seu sangue. Não há preço mais caro. Deu a sua vida por nós. E na noite que ia ser entregue, na mesma noite em que ia ser entregue para ser morto, se despedindo dos discípulos, no momento em que um dos discípulos saiu da sua presença para traí-lo, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E ele disse: fazei isso em memória de mim, não esqueçam do que eu fiz por vocês. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que pelo poder do Espírito Santo a gente permaneça no Senhor e a nossa vida possa manifestar o fruto do Espírito. Toda honra, toda glória, não para nossa glória, não para que sejamos elogiados, mas para que Deus seja glorificado em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana.